E aqui no TVD Notícias, mais uma vez, estamos recebendo o Padre Adriano Maia, da paróquia São Cristóvão aqui de Mococa. Padre, seja muito bem-vindo. Como é que vai? Tudo bem? Graças ao bom Deus, estamos caminhando aí, Mauro, rumo às festas de finais de ano, né? Com muita alegria no coração. E o Padre está aqui no TVD Notícias para a gente falar sobre o presépio que foi criado lá no ano de 1665 por São Francisco de Assis. Foi uma ideia genial de São Francisco de Assis naquela época, que ele utilizou o presépio para mostrar como Jesus Cristo veio ao mundo, Padre? Então, primeiramente, as minhas mais sinceras saudações a todos os nossos telespectadores, na pessoa do Mauro, do Rafa, sempre muito gentis aqui com a nossa pessoa. Bom, São Francisco de Assis, ele é pioneiro em muita coisa. E um dos seus pioneirismos é ter sido responsável de ter elaborado, Mauro, na história, o primeiro presépio vivo, a primeira interpretação do nascimento de Jesus, o famoso Natal de Grétio, né? Que foi aí ao longo deste ano de 2023, pelo menos aqui na cidade de Mococa, desenvolvido pela Ordem Franciscana, a Fraternidade Santa Maria dos Anjos, né? Que a partir de 9 encontros foi na casa das pessoas, revivendo este momento bonito de São Francisco de Assis, que foi o primeiro, o pioneiro, a interpretar este presépio vivo, né? Então aí, como você bem pontuou, São Francisco foi o primeiro na história da humanidade a confeccionar um presépio vivo, né? Ele colocou ali a manjedoura, ele colocou também os animais, quer dizer... teatralizou. Bem didática. Isso. A montagem do presépio, não é, Padre? Isso, porque São Francisco de Assis era um homem muito didático que falava mais por meio de símbolos e imagens do que palavras, né? Então, ao colocar os animais ali à disposição do menino Jesus, São Francisco de Assis quis resgatar, né, fazer memória daquilo que havia ocorrido há mais de 1.300 anos atrás, né? Então a ideia de São Francisco assim foi muito lapidar, foi ímpar na história. Se hoje, Mauro, isso que é um dado interessante, se hoje nós fazemos toda essa interpretação, teatralizamos o Natal de Cristo, é graças a São Francisco, ele que teve a ideia, né? E depois de tanto tempo já se passou desde que São Francisco criou aí o primeiro presépio, e até hoje o pessoal, muita gente mantém essa tradição de montar nessa época do ano o presépio, né, Padre? Muitas residências que a gente vai aí, o pessoal coloca lá, um faz um presépio mais pequeno, outro faz o presépio mais grande, mas isso é importante e continua aí esse exemplo, essa divulgação, né, de como Jesus Cristo veio ao mundo, né? Isso é muito importante e a pessoa também, de uma certa maneira, acaba evangelizando também, né? Sim, até um fato peculiar essa semana, Mauro. Ligou uma pessoa lá na paróquia pedindo para que eu fosse dar uma bênção no seu presépio, né? Então ela passou o endereço, tudo, e eu me dirigi até lá, a casa dessa pessoa, muito católica por sinal, né? E ela falou assim: Padre, eu achei esse presépio na rua, né? Alguém jogou fora, arbitrariamente, a gente não podemos julgar o porquê, né? E eu restaurei e montei aqui. Então tudo isso para dizer para você como que a ideia do presépio é muito viva na cabeça das pessoas, e a veneração, né? A reverência que as pessoas têm em relação ao presépio. Então assim, essa história, esse fato até me marcou profundamente, né? Olha a veneração, o respeito da pessoa. Ela achou o presépio perto da sua casa, restaurou as imagens com muito carinho e montou ali, colocou até as alianças na manjedoura ali antes de colocar o Cristo, no dia 24, na véspera do Natal, colocou até as alianças dela e do marido, né? Até achei um fato interessante, né? Então, para mostrar realmente essa tradição de se montar o presépio, a árvore de Natal, que nós já tratamos em outras entrevistas, né? É algo muito peculiar do ser humano e demonstra a reverência, o respeito, a catolicidade das pessoas, que me parece, a impressão que eu tenho, Mauro, não sei você, é que está mais aguçado, está mais florescido na vida das pessoas, essa ideia do religioso, do símbolo religioso, né? Parece que traz segurança, né? Partindo de uma leitura antropológica, né?
parece que traz mais segurança na vida da pessoa, essa necessidade de ter símbolos religiosos dentro de casa. E o Natal é uma data propícia para isso. Há muito tempo aqui na TV trabalhando aqui, eu noto com certeza que eu reforço isso que o senhor está dizendo. Não é, Mauro? Realmente as famílias, elas mantêm essa tradição de cultuar o presépio, de montar. Uma faz um presépio bem maior, outra faz um presépio bem pequeno, e todo mundo coloca ali também a figura, né, dos 3 reis magos também, não é, padre? Qual que seria o significado? O senhor dá uma explicação para a gente sobre a figura dos 3 reis magos no presépio. Bom, os 3 reis magos ali, Mauro, que talvez vai ficar para uma próxima conversa de forma mais detalhada, mas de forma assim, uma visão bem panorâmica e sucinta, os 3 reis magos ali no presépio representa que Jesus não veio somente para um povo eleito. Jesus veio para salvar a todos, porque os 3 reis magos ali do grego magoi quer dizer astrônomos. Então eles não eram católicos, eles não eram cristãos, né? Pois o cristianismo vem com Cristo, né? A própria palavra cristianismo vem de Cristo. Então eles não eram judeus, eles não eram da raça eleita de Israel, e eles vêm pelos seus conhecimentos de astronomia, guiados pela estrela. Então ali os 3 reis magos no presépio representa que Jesus veio para salvar a todos. E não só a presença dos 3 reis magos no presépio, mas o que nos chama a atenção é a presença também dos pastores. Porque o que muitos não sabem é que os pastorinhos que estavam ali presentes no presépio eram pessoas consideradas de 2ª ou 3ª categoria no tempo de Jesus. Então, mostrando que Jesus veio para todos. Essa é a explicação, assim, de forma bem sucinta e bem básica. Cristo não faz discriminação de pessoas. Tá certo. Cristo veio para todos, para incluir e salvar a todos, indistintamente. E a paróquia São Cristóvão já montou o presépio ali também no altar. Já. Próximo do altar da igreja. Sim, anualmente o Júlio, né, mandar o nosso abraço aqui para o Júlio, que com muita dedicação, carinho, empenho, anualmente elabora, confecciona o nosso presépio ali, como você mesmo, participante afinco e ativo da nossa paróquia, pôde ter já visualizado. Com certeza, um trabalho muito bacana aí de divulgação aí do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós não podemos deixar morrer, né, Mauro? Com certeza. A gente tem que cultivar nessa próxima geração, né? Um fato interessante, é um outro assunto, mas que diz respeito ao que eu quero explicar aqui. No dia 2 de novembro, finados, né? Eu fui lá numa determinada loja, em Mococa, uma floricultura, comprar flores para os meus antepassados, para levar no cemitério lá em Mogi Guaçu para os meus antepassados. E a florista, que é minha amiga, disse assim: padre, infelizmente essa tradição entre os mais jovens está morrendo, de levar flores no dia 2 de novembro para reverenciar os nossos ancestrais. Então, assim, nós não podemos deixar morrer a tradição. Tem motivo por que isso está acontecendo? Como é que o padre avalia esse desinteresse? Eu avalio... É um desinteresse, sim, né? Sim, eu avalio não só isso, Mauro, mas também o desinteresse, como você bem abordou, por outras coisas, a questão da memória. Um indivíduo contemporâneo, por ele ter tudo de forma fácil, instantânea, num piscar de olhos, ele busca informações, registros do passado, dá um Google, em questão de segundos ele tem todo o registro ali. O ser humano está se abdicando do passado, da história. Pode observar, né? Tudo bem que isso é um tema para um outro bate-papo, mas o que eu vejo é que esta geração contemporânea, essa geração mais jovem, não consegue se voltar para o passado, porque como nós temos tudo de forma fácil, instantânea, né? Num piscar de olhos, num pendrive você pode guardar tudo, num HD externo você guarda tudo, então para que a memória? E a gente não pode perder o passado, né, padre? Se você perder o passado, as suas raízes, se você não valorizar as suas raízes tornam-se doentias, você se torna uma pessoa patológica, porque você não consegue se situar no presente e se projetar para o futuro. Um ser humano sem memória, um ser humano sem passado, sem tradições, é um ser humano fadado ao fracasso, que não consegue se situar no presente para se fazer perspectiva de futuro, para se prospectar no futuro. Então é algo assim muito grave, né?
a partir dessa colocação dessa florista no dia 2 de novembro, me fez a refletir, né? Cada vez mais um desinteresse do ser humano para as tradições, para aquilo que foi cultivado pelo pai, pelos avós. Ou seja, há uma negação da sua memória, da sua ancestralidade, né? Hoje, uma pergunta: quem que se preocupa em montar a sua árvore genealógica? Pouquíssimas pessoas. Se você perguntar para uma pessoa, não vai muito longe, se você perguntar para uma pessoa qual que é o nome do seu bisavô, a pessoa não sabe falar nem o primeiro nome. Se você perguntar o sobrenome, então é muito mais complicado. Se você perguntar dados mais específicos, aí que a pessoa não sabe mesmo. Então é importante e é necessário nós cultivarmos as nossas raízes. Então, por isso, entrando aí diante da sua colocação, é importante a tradição de se montar o presépio durante o período de Natal em nossos lares. Muitas famílias que eu já entrevistei durante esse período meu aqui na TV, elas deram continuidade na montagem do presépio devido que, né, os antepassados, eles montavam o presépio. E agora a família está dando continuidade para não deixar morrer essa tradição. Sim, tudo bem que é um outro assunto, né? São tantos assuntos que vão fluindo, né, Mauro? É um outro assunto para uma outra pauta, né? Para um outro programa. Mas, por exemplo, a festa de Santos Reis. Que vai começar agora, pessoal, né? Sim, a partir do dia 25 nós vamos fazer um envio da nossa companhia de Santos Reis lá na paróquia São Cristóvão, na missa das 19 horas na segunda-feira. De antemão todos estão convidados. Mas se você vai para a Grande São Paulo, essa tradição já não existe mais. Não existe mais. Grandes cidades não tem. Campinas. Só mais essas cidades interioranas que tem, né? Mococa, que é bem viva essa tradição. Arceburgo, Monte Santo, Guaxupé, né? Então são coisas que, partindo de uma visão psicológica, junguiana e antropológica, o ser humano precisa desses arquétipos coletivos. O que é essa ideia de arquétipo coletivo? É preciso que todos tenham essas referências. Hoje o ser humano, aí entra de novo no dia 2 de novembro dos finados, está perdendo as suas referências. E se a pessoa não tem referência? Não consegue se situar no presente e se projetar para o futuro. Tá certo, Padre. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Foi muito boa, viu? Gostei. Tá certo, Padre. Muito obrigado. E eu vou convidar o Padre para participar mais vezes aqui do TVD Notícias durante esse ano de 2024, para a gente estar aí conversando, batendo um papo legal aqui com o Padre, sempre com visão esclarecedora aí, sempre com boas ideias aí, que com certeza vai fazer com que a gente viva melhor. Padre, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Eu que agradeço. Feliz Natal, feliz Ano Novo, boas festas a todos. Tá certo. Eu conversei com o Padre Adriano Maia aqui no TVD Notícias, e o TVD Notícias que tem sequência na apresentação do Edson Balista.